lá na plataforma e fazer os exercícios, ok? No quiz. Começando a aula de hoje, já que vocês... Alguém ficou com alguma dúvida da tarefa? Então, se tiver, a gente já tira a dúvida agora de algum exercício. Não? Foi Não, tranquilo? senhora. Essa matéria está bem suave. Falei que a gente deu muita sorte, eu não sei como estão as outras matérias, mas nós não pegamos nenhum conteúdo assim absurdamente difícil para passar por essa fase de corona, né? Porque eu acho que alguns conteúdos, por exemplo, análise sintática, já é muito mais complexo a gente dar aula à distância. Fica mais difícil. A gente está pegando aí morfologia, estrutura de palavras, regrinhas de acentuação, fonética, que são regras, né? Estudando a regra, vocês conseguem compreender bastante como executar os exercícios e o próprio conteúdo gramatical. Quando a gente vê, vou fazer o compartilhamento de tela aqui para vocês irem acompanhando a apostila junto comigo. Nós estamos hoje no capítulo 8, na estrutura das palavras dos elementos mórficos. Estão vendo a minha tela? Senhora, pra mim não apareceu, não. Não apareceu? Espera aí, então eu vou compartilhar de novo. E agora? Não apareceu ainda não, senhora. Ainda não? Para mim está parecendo que está compartilhando. Espera aí, vou tirar. Vou ter que interromper o compartilhamento de tela. Ah, ó, acho que agora foi. Foi? Foi, agora foi. Ah, joia. Bom, então a gente está lá no capítulo 8, acho que a próxima página é. Capítulo 8. Esse capítulo 8, ele é suave por quê? Lembra que a gente estudou fonética e a gente viu que a menor parte sonora, a menor unidade sonora da língua a gente chamava de fonema? Agora nós vamos ver a menor unidade de significação chamada morfema. Lembram-se que os fonemas, eles não eram independentes, eles precisavam estar ligados aos outros para formar as palavras? O mesmo acontece com os morfemas. Um e outro são independentes, mas a maioria dos morfemas são dependentes entre si. Então, eles precisam se unir para formar as palavras, porque eles são a menor unidade de significação. As palavras, de modo geral, pessoal, elas são ligadas, são formadas por vários morfemas. Então, a gente tem a união de vários elementos significativos, que são os morfemas, que vão formar uma palavra. Observem esse exemplo 1 que ele traz aqui para a gente, ó. Opa, mudei aqui. Brasil. Brasil é um radical e, nesse caso, ele designa um país, não é? Mas se eu tiver a palavra acima, que é a que ele está explorando, brasileirinho, essa palavra brasileirinho, pode ser fragmentada em partes. E cada parte dessa palavra vai trazer uma informação diferente para o que ela significa. Por exemplo, Brasil, a gente sabe que designa um país. Eire, e no caso aí a gente tem a vogal O, ele é um sufixo que indica a origem, tanto que a gente fala a origem no sentido de ser natural de algum lugar, da nacionalidade no caso. Esse O aí, ele é uma vogal, tá lá embaixo, é uma desinência de gênero, que designa que é masculino, porque se fosse feminino seria brasileira. E o N e o H indicam que é no diminutivo. Então, provavelmente é uma criança, ou está trazendo um aspecto semântico de alguma coisa que está sendo diminuída. Então, na palavra brasileirinho, a gente tem várias partes, vários elementos mórficos que trazem diferentes aspectos significativos para dentro da palavra. No exemplo 2 aí,
Deixa eu acompanhar aqui o chat, colocar junto. Oi, Paulo, bom dia. Não tinha visto aqui. Eu não consigo ficar com as duas telas abertas, então, quando vocês falarem no chat aqui, eu vou acompanhando, tá? Vou mudando de tela. Olha aqui o segundo exemplo. A palavra relembraremos, que na verdade é uma forma verbal, né? A gente tem o re, que é um prefixo que indica repetição, não é? Ele indica que não é lembrar, é lembrar novamente, porque eu tenho re. Tudo que eu aplico esse prefixo re indica que eu estou praticando uma ação repetida. Relembrar, refazer, reescrever, né? Lembre, aí é o radical da significação da ação central de lembrar, né? O significado dessa ação está representado por esse radical lembre. O a é o que nós chamaremos de vogal temática. Dentro de um verbo, nós temos 3 tipos de vogal temática que nós veremos já já. O re é um sufixo modo temporal, ou seja, é uma desinência verbal que indica o modo que o verbo está sendo colocado, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o tempo, se é presente, pretérito ou futuro. E o mos indica a desinência número pessoal. Então, em qual pessoa nós estamos? Na primeira pessoa? É a primeira pessoa do singular e do plural. O mos é do plural. Então, com isso, eu acho que fica claro para vocês que nós temos, nas palavras de modo geral, pequenos elementos que se chamam morfemas que agregam significação a um radical que traz a significação maior. É o elemento mais carregado de significação que é acompanhado de pequenos morfemas aos quais nós vamos atribuir nomes também, tá, pessoal? Nós modificamos, alteramos ou damos mais uma característica, mais um elemento descritivo para essas palavras. Tudo bem até aí? Tudo certo, senhora. Sim, não. Então, que bom. Nós temos morfemas de 2 tipos. O primeiro deles é um morfema de significação interna, ou como vocês viram lá no material que eu postei, é um morfema lexical. Por quê? Ele diz respeito ao significado das palavras, tá? É uma ordem mais da significação, da semântica. Já os morfemas gramaticais são da ordem de elementos que compõem, que compreendem a gramática. Nós temos aí alguns exemplos, ó. Em casas, o S, junto com o radical casa, indica uma desinência de número, ou seja, foi para o plural. Se esse S transforma a minha casa de uma para mais de uma, fui do singular para o plural, então essa é uma desinência de número. Ou linda, que eu transformei o radical lind de o, que podia ser masculino, para a, que é gênero feminino. E amarem, que eu tenho o a aí, que é a minha vogal temática, que faz esse verbo aí ser de primeira conjugação, né? Os verbos terminados em a. Professora, Oi, no caso das desinências, pode pode falar, ser Bruno. tanto desinência masculina ou feminina, né? A Isso. de gênero. Tanto que aqui o radical é lind. O radical é lind. A desinência pode ser o de gênero masculino ou a de gênero feminino, exatamente. Tá? Professora, e se for, tipo, lindas? Daí continua sendo de gênero e de número ao mesmo tempo ou é alguma especificação de um dos dois? Gênero e número ao mesmo tempo. Não, são as duas coisas. Isso só não acontece como no primeiro exemplo aí, ó, a palavra casas. Casa não tem o casa e a casa, né? É um substantivo com um único gênero, um gênero específico. Aí não tem jeito de ter uma desinência de gênero para casa. Mas quando a gente tem a possibilidade de variar do masculino e do feminino, e do plural e do singular, nós podemos ter sim as duas desinências juntas sendo alteradas, tá? Ah, entendi, senhora. Obrigado. Tá? Imagina. Quando a gente fala de morfemas de significação externa ou morfemas de lexicais, nós estamos falando
As noções de mundo são as significações de fato, os estados, os seres, o que elas de fato representam. Por exemplo, em casas, a palavra casa é o radical, o S é o plural. Em linda, lind é o radical, o A é a desinência de gênero feminino. Em amar, é o radical, o ar é a vogal temática mais a conjugação, né, de verbo de primeira conjugação. Então, se a gente for pensar nos morfemas que nós mais utilizamos dentro das palavras, nós prestaremos atenção que sempre necessariamente eu tenho um radical, que é o centro da significação. Depois eu tenho a vogal temática, que ela vai, em alguns casos, aparecer designando o tipo de conjugação verbal que eu tenho. Vou ter os afixos, que são relações que se estabelecem nas palavras, junto com as palavras, agregando algum tipo de ação. Por exemplo, os sufixos que vêm no fim da palavra, ou os prefixos que vêm antes, e as desinências, que podem ser de número, de modo, aliás, de número pessoa, de modo e de tempo, se forem verbos, né? Então, quando eu falo de radical, eu estou falando de um elemento responsável por agrupar as palavras em famílias. Por quê? Se o radical é o elemento mórfico que tem maior peso, que ele traz uma significação, dentro desse radical mais significativo, eu vou ter várias palavras que derivam, que se ramificam a partir delas. Por exemplo, olhem aqui, a palavra moço. Eu tenho moço, moçada, mocinha, remoçar, todas derivadas do radical moço, porque o o já é desinência de gênero, né? Eu posso mudar para moço ou para moça. Ao exemplo de baixo, no mar. De mar, que aí nós não temos, ó, observem que no radical mar a gente não tem nada agregado. Mar deriva marinho, marinheiro e marítimo. O que essas palavras têm em comum? Elas têm o radical em comum. E quando isso acontece, quando esse fenômeno acontece, nós chamamos essas palavras de palavras cognatas. Pessoal, de tudo praticamente que a gente está vendo nessa matéria, isso daqui é uma das coisas que mais costumam cair em provas, seja ela em provas militares ou seja ela em provas de Enem e diversos vestibulares. Por quê? Porque são palavras que etimologicamente, ou seja, na sua origem, vão pertencer à mesma família. E aí tem algumas pegadinhas de palavras que parecem pertencer à mesma família, mas não pertencem, e outras que não parecem pertencer, mas pertencem. Observem aí, amor. De amor deriva o quê? Amor, amigo, amante, amizade, amado e namorado. Olha só como as palavras são diferentes, mas possuem o mesmo radical AM como o principal formador, o principal atribuidor de significância. Olha de corpo, corpo, corporal, incorporar, corpanzil, que é um aumentativo de corpo, corporação e corpúsculo. Fugir, fuga, fugaz, transfuga, subterfúgio, olha só, e refúgio. Olhem como o radical ele se modifica, ele se adapta às diferentes palavras. Então, quando nós falamos de palavras cognatas, nós precisamos ter muito cuidado, porque apesar de terem a mesma família, a mesma origem etimológica, às vezes o radical ele pode sofrer algum tipo de mutação. É o que está escrito aqui embaixo, ó, nesse cuidado, ó. Não, aqui está falando dos falsos cognatos. Eles podem sofrer algum tipo de mutação ao longo do tempo, e aí as palavras se modificam e parecem que não pertencem ao mesmo campo semântico ou não pertencem à mesma família devido à mutação do radical, mas continuam pertencendo, tá?
E aí ele faz essa observaçãozinha, e esse cuidado aqui, ele está falando já dos falsos cognatos. Os falsos cognatos, na verdade, aí é a relação oposta. É quando a gente tem uma semelhança de radicais que podem fazer com que nós pensemos que alguns vocábulos são cognatos. Mas eles não são, por isso que se diz que são falsos, né? Nesse caso, a gente precisa conhecer a família para conseguir perceber que apesar de muitas vezes a gente ter um radical com as mesmas letras, que a palavra não deriva daquele radical, tá? Observem aqui, ó, no grupo terra, terreno, aterro, aterrar, a palavra terror não é da mesma família, não é? Mesmo que tenha o radical terre, igual terra, terreno e aterro, ela não pertence a demais a essa família. Por quê? Porque não deriva semanticamente de terra, não é? E no grupo aí, vida, vital, olha como que o radical mudou. De vid para vit, né? Vitalidade e vidente, vidente, vid também é o mesmo radical, mas mesmo assim essa palavra não é derivada, não é cognata, não pertence à mesma família, ela possui outro aspecto de significação. Então, por exemplo, ó, a gente precisa focar sempre no aspecto semântico, não só no aspecto ortográfico, na escrita, tá? Porque, como a gente percebeu, existem algumas formas alomorfes, como está destacado aqui. Essas formas alomorfes, então, elas aparecem quando existe um mesmo radical, mas que se transforma, e esse radical ele continua mantendo a significação, mas passa a ser escrito de forma diferente, tá? Observem aí, ó. Fazer e faço. De fase, que é o primeiro radical, eu mudo para face, com C cedilha. É um radical alomorfe. A ação, a significação da ação de praticar algo, né, fazer, permanece a mesma, mas a escrita, ela se altera, ela se modifica. Assim como aí no de baixo, no popular. A apostila traz aí uma observação muito legal a respeito de falsos cognatos em espanhol e falsos cognatos que também acontecem em inglês. Eu acredito que a professora Roberta, no curso, e eu acho que é a professora Verônica que faz inglês com vocês no ensino médio, não é? Sim, é a Verônica. E espanhol é a Vitória. Então, a Vitória em espanhol e a Verônica no inglês, elas vão trazer para vocês esses falsos cognatos, tanto em espanhol quanto em inglês. Em inglês, eu vou ser sincera que eu não lembro muitos, mas em espanhol, que é a minha formação acadêmica, né? Tem muitos, muitos mesmo, e é muito legal porque para gente que é brasileiro e se acha falante e entendedor de espanhol, muitas vezes a gente cai nessas pegadinhas. Começando pelas próprias cores, né? Que a gente tem rojo, que na verdade é vermelho, não é roxo. E rubio, que é uma pessoa que é loira, não que é ruiva. E a gente acaba fazendo essas trocas, né? Pastel, que é bolo, e bolo, que é torta. Né? Então, a gente tem várias trocas que parecem que as palavras significam uma coisa, mas na verdade significam outras, né? Vocês já chegaram a ver essa matéria? Em inglês ou em espanhol? Já, senhora. Já? Então vocês conseguem fazer essa associação com a nossa matéria também. Isso é muito bacana. Aí, dando continuidade, eles pedem para a gente conseguir, dão algumas dicas para a gente conseguir identificar o radical. E o importante é que, geralmente, associado ao radical, nós temos uma vogal temática. E essa vogal temática, na verdade, ela vai distinguir os vocábulos em grupos. Ou seja, eu vou conseguir classificar em substantivos e adjetivos. Nos nomes em geral, ela vai dar indicação somente de número ou de
Gênero. Então, se eu tenho um substantivo e um adjetivo como radical, geralmente a eles ou eu só vou conseguir colocar o plural, ou eu vou conseguir colocar o plural e o gênero, se é masculino ou feminino. Mas quando eu falo em verbos, essa vogal temática, ela vai aparecer fazendo com que esses verbos se tornem verbos de primeira conjugação, que são todos os verbos terminados em ar, ou verbos de segunda conjugação, que são todos os verbos terminados em er e or, tá? E de terceira conjugação, que são todos os verbos terminados em ir. Pessoal, por que é importantíssimo a gente se lembrar disso? Porque a vogal temática é o A, o E e o I. O R, na verdade, ele acompanha, aqui, ó, as vogais temáticas nos nomes, e aqui embaixo a gente tem as vogais temáticas nos verbos. O que determina, então, se o verbo é de primeira conjugação, segunda ou terceira, é a presença do A, do E e do I. Os verbos terminados em or também são classificados como de segunda conjugação, porque eles são derivados da forma poer, que era antigamente também é um radical que caiu em desuso. Era poer, então, daí, em vez de por, que nem a gente usa hoje. E aí, daí deriva compor, repor, sobrepor. Professora, Oi? tipo assim, na palavra correr, a vogal temática é E. Mas se eu falo corra, a vogal temática seria A ou não? Aí, não, aí já muda, É é uma desinência desinência? verbal, é desinência verbal, não Ah, é mais a entendi. vogal temática, entendeu? É só A no modo vogal temática, infinitivo, né? isso, exatamente, a Entendi. vogal temática, ela só aparece no modo infinitivo, tanto que o verbo pode até estar flexionado, por exemplo, corra, mas se perguntar numa questão para você se esse verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação, você vai falar que ele é de segunda, porque é um verbo que no infinitivo termina em er, tá? Aí, se perguntar o que é esse a, ela vai ser uma desinência modo pessoal, no caso, né? Modo. Cadê? Alguém mandou uma pergunta aqui. Bugou? Vamos lá, vamos de novo. Quando nós temos verbos, esses verbos, a gente sempre vai analisar a vogal temática a partir da sua forma no infinitivo. Não importa se ele está conjugado ou não. Por exemplo, na palavra que o Bruno deu exemplo aí, no correr. Correr é um verbo de segunda conjugação porque termina em er, assim como outros exemplos aqui: comer, crer e ver. Mas se o verbo estiver flexionado, por exemplo, corra, corra, aí o radical é o corre. O A não vai ser desinência não vai ser vogal temática. O A, nesse caso, é uma desinência verbal, que está indicando o modo e o tempo, o número e a pessoa, ok? E se perguntarem qual é a vogal temática, ele continua sendo E, que não aparece aí. Ele só aparece quando o verbo está no infinitivo, que é o que faz a gente determinar se ele é de primeira, de segunda ou terceira conjugação. Tá certo, Arthur? Joia, que ótimo. Então, o que a gente precisa lembrar sobre a vogal temática? A vogal temática nos verbos vão determinar a conjugação, se é a primeira, segunda ou terceira, e a vogal temática nos adjetivos e substantivos, que nós chamamos de nomes, elas vão determinar o gênero, se tiver a possibilidade de variação, ou o número, ou então e também o número. Então, por exemplo, ó, em A, casa, a vogal temática é A. Terra, a vogal temática é A. Dia, a vogal temática é A. Não é porque a vogal temática é A que significa que a palavra é um substantivo feminino, tá? Por exemplo, a terra é feminino, mas dia é o dia. Em o, vento, tempo e campo. Observem que aqui, ó, essas vogais temáticas, elas acompanham. Por que elas são vogais temáticas? Porque elas necessariamente acompanham o radical para que essa palavra se constitua como um elemento importante, como um todo.
Para formar uma palavra, o radical se associa a uma vogal temática obrigatoriamente, em alguns casos. Em alguns casos a gente vai ver que não precisa, mas na maioria dos casos. E em alguns casos, a vogal temática pode variar. A vogal temática se associa, e aí, se ela mudar, ela é desinência de gênero ou de número, né? Alegre, suave e parede. Aí, ó, todos terminados em E. Ah, não é aqui, é no Facebook. No Facebook, não, não tá funcionando o meu mouse. E aí tem umas observações, né? A vogal temática E dos nomes é usual em adjetivos. Forte, triste, contente, leve. E esses adjetivos, pessoal, que terminam em E, geralmente eles não possuem, não vão ter desinência de gênero. Eles só vão, a eles só vai ser atribuída a desinência de número, né? Ô, O Sora, verbo. Oi. quando você pensa na palavra marinheiro, a vogal temática seria o, né? Isso, O aham. radical seria mar. Isso, o E radical seria o amar. O eire, INH, tipo o resto das letras. INH. Marinheiro, tipo, o Ah, o resto NEI é geralmente é algum marinha, marinha. INHEI, não é? Isso, vai ter o sufixo que vai indicar a profissão, igual a gente tem de NEI, de EIRE, que indica nacionalidade, entendeu? Ah, entendi. Então tem um caso específico para cada, Isso, para cada tipo. exatamente. A gente vai ver que vai ter uma tabelinha mais para frente que vai trazer os sufixos latinos, sufixos gregos, prefixos gregos. E aí a gente tem alguns que indicam profissão, nacionalidade. Nossa, tem infinitos. E geralmente, quando cai na prova, eles não pegam nada muito específico. Por exemplo, eles não vão pedir para vocês identificarem sufixos ou prefixos que são incomuns. Eles vão pedir, por exemplo, o inho, que está sempre associado a diminutivo. Ou então o re, que está sempre associado à repetição. Ou o a, que está sempre associado à negação da existência de algo. Então, sempre a gente tem alguns que são mais, que caem mais na prova por serem mais usados, e acabam sendo mais importantes, né? A gente precisa, nesse caso, nesse momento aqui, conseguir distinguir o que é a vogal temática da desinência. Eu acho que quando eu expliquei, ficou um pouco confuso aqui. A vogal temática, ela varia de o, a e, e para nomes, o e a e, e para verbos. Ela sempre acompanha as palavras, porque elas são necessárias para a composição dessas palavras. As desinências, pessoal, elas podem não estar presentes. Por isso, elas são variáveis, inclusive são retiráveis, né? A gente pode retirá-las das palavras. Aqui, ó, nas palavras que possuem vogal temática, a gente identifica o radical tendo como base essa vogal. Dela para a esquerda tem-se o radical. Por exemplo, ó, nas palavras vento, se eu tiro a vogal temática, eu descubro o radical. Na palavra triste, se eu tiro a vogal temática, eu descubro o radical. No verbo ver, se eu tiro o E e o R, que indicam o a conjugação, eu também descubro o radical. Então, a soma do radical mais a vogal temática é chamada de tema, que é geralmente a palavra em si. Isso aqui, ó, tá tão pequenininho aqui no 5 e é muito importante. Se vocês estiverem com a apostila aí, grifem esse pedaço, tá? Porque é a associação da vogal temática mais junto com o radical, a gente tem aí o tema. Não bastasse a gente ter essa vogal temática, nós temos algumas palavras que nós dizemos que são atemáticas. Por quê? Porque elas não possuem vogal temática. A vogal temática não é apresentada. Por exemplo, sol, farol, fácil, geralmente são palavras que o radical já compõe ela em sua totalidade.
ou porque ela termina em consoante e é uma consoante que sonoramente soa bem foneticamente, ou porque ela termina numa vogal e o radical termina numa vogal e não tem a necessidade de atribuir outra vogal temática, tá? Alguns verbos têm algumas formas atemáticas, principalmente nas primeiras pessoas do singular, do presente do indicativo, que é o caso do corra lá. Também a gente tem que pensar, eu corro, e do presente do subjuntivo, lá, ó, amo, como, peço, ame, ames, amemos, peça, peçamos, ouças, estudes. Nesses casos, a gente não tem também vogal temática, ainda que seja um verbo. Como eu sei o tema desse verbo? Como eu consigo classificá-lo em primeira, segunda e terceira conjugação? Me lembrando da forma no infinitivo, tá? Mas o tema não está presente na forma conjugada do verbo, ok? E aí ele vai trazer uma observação dos morfemas importantes para a estrutura dos nomes, que são os prefixos e os sufixos, que juntos compõem os afixos, né? Eles são muito importantes, pessoal, tanto que no próximo capítulo a gente vai falar bastante deles. Eles são elementos específicos de... Ixi, buguei, esqueci o que eu estava falando. Os prefixos e os sufixos, eles vão ser associados a nomes e a verbos, tá? Mas aí a gente tem alguns que se associam somente a verbos, que são aqui, ó, as desinências de modo temporal que estão aqui no quadrado, ó, nesse quadrado amarelo. Pessoal, por que as desinências de modo e de tempo se associam somente a verbos? Porque eu não conjugo substantivos, nem adjetivos, nem qualquer outra palavra, né? Só conjugo verbos. E as desinências de modo temporal ficam demarcadas aqui, ó, nessa tabelinha. É muito importante que vocês consigam identificar. No pretérito imperfeito do indicativo, essa desinência modo temporal vai sofrer uma variação entre vá e vê, que é o que indica o modo, ou seja, indicativo, subjuntivo, imperativo, e tempo, presente, pretérito e futuro. Também temos o a e o e. Sorry. Oi. O Arthur perguntou se na palavra marinheiro o radical é mar e a vogal temática é o O. Então o tema seria maro? Não. Na palavra marinheiro, a gente tem assim, ó. Deixa eu tirar o compartilhamento, abrir uma tela para escrever aqui para vocês. Peraí, meu mouse não tá funcionando, tá ligado? Para o compartilhamento, né? Sim. Marinheiro. Marinheiro, eu tenho uma desconfiança muito grande, a gente pode pesquisar isso, que a palavra marinheiro não deriva de mar, mas que a palavra marinheiro deriva de marinho. E aí o eiro, Ô, o... Sora, mas Oi. marinho não deriva de mar? Então, é isso que está me incomodando. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Sora, Ó, o marinheiro é relativo de mar mesmo. É, porque tem aqui na página 478 da apostila De sobre os maré, radicais. mar. e Mas também marinheiro. pode ser ditos marujos. De maré. Onde está? Eu pesquisei no Google. Página 78? 478, Sora. Lá em cima tá falando sobre
Sobre os Ah, é, radicais, daí tem nós vamos. mar, marinho, marinheiro e marítimo. Porque esse inheiro, é inheiro, né? Esse eiro, eu sei que ele vai indicar marinha mais eiro. Na verdade, é inheiro, né? Que o marinheiro é quem trabalha no mar, pescador. Eu tô vendo aqui também, tô procurando aqui no Google. O mar radical. Eu queria achar o que que é o inheiro. Vocês conseguiram achar aí? Marinheiro. Aqui no dicionário marinheiro, adjetivo e substantivo masculino, primeira pessoa, marinheiro, plural marinheiros, feminino marinheira. Não tem a etimologia das letras. Porque marinho também vem de mar. Marinheiro. Vocês Professora, procuraram a etimologia da palavra? Eu procurei aqui no Google mesmo, tá falando etimologia, marinha mais eiro só. Então, é marinha mais eiro. E o marinha vem de mar. Mas eu tô querendo saber esse inha do inheiro. professora, não pode ser tipo palavras de ligação, talvez? Consoantes de ligação, mas são muitas. É. Ah, professora, sei lá, eu tô pesquisando aqui, mas não tô achando, não. Eu também não estou achando nada. E assim, todo o prefixo e sufixo que eu penso, ainda que de profissão, não. Marinheiro, formas. Marinheiro, morfemas. Eu também não encontro especificamente o que são essas partes, entendeu? Esses morfemas. Professora, o Paulo pediu pra você dar uma olhadinha no chat. Não é sufixo? Marinha maiseiro, que trabalha no ar, na marinha. Não, tudo bem. É que trabalha no mar. É o sufixo eiro, de trabalhador. Mas e a vogal temática? Sim, tem a Pera derivação aí, vamos. secundária. Bom, oi? Nada, senhor. Eu acho que a gente fica assim. Sim, mar, marinho deriva de mar e marinheiro deriva de marinho que deriva de mar. É uma derivação da derivação, que é o que eu estava falando para vocês, que marinheiro surgiu por meios neológicos, não é uma língua, não é de uma língua específica. Ai, olha, o Paulo dando aula para professora de português. Então é por isso, então, não surgiu, é uma formação irregular, vamos dizer assim, da palavra. Sim, é uma mistura de palavra. Não é um processo normal de formação. Tá bom, agora você me passa aí as referências bibliográficas suas, tá, Paulo? Porque eu também não encontrei nada aqui. Na verdade, é Ai, engraçado. eu consegui encontrar uma coisa aqui, mas eu não tô conseguindo abrir ela. É, a vogal temática de marinheiro é um segmento fônico que se acrescenta radical e eu não sei mais o que não abre.
Ah, uma pena. Mas vamos ficar aí. Ah, o Paulo tá falando para eu esperar um pouquinho. Aí ele vai trazer mais curiosidade dessa palavra. Porque realmente, quando eu li aqui, mar, marinho, marinheiro, marítimo, é tudo derivado de mar. Mas marinho, marinheiro deriva já de marinho, né? Porque é marinho mais eiro que indica a profissão. A vogal temática aí é que fica bugada, porque se o eiro indica a profissão, o é desinência, né? O é Aqui, ó, tô desinência falando de assim, ó, gênero. marinheiro. O mar é radical. O inheiro, sem o O, é sufixo mais desinência. E o O é nominal gênero. Isso, o O é de gênero. Então não tem uma vogal temática. Ou a vogal Não, temática é o I. Não. não. Então Porque não tem mar é vogal radical. temática. O inhe até o R é sufixo mais desinência. O I até o R É é sufixo e desinência. isso, Vem do latim marinus, que vem do latim mare. isso. Ô, senhora, quando você Oi. fala marinho, esse inho não é sempre ideia de diminutivo? Então, em alguns casos não. Por exemplo, marinho, inho pode indicar diminutivo, ou nesse. Senhora, não tô te escutando. Vocês não estão me ouvindo? Deu uma travada agora, senhora. Gente, a Fernanda saiu? Então, eu acho que saiu. Deve ter caído a ligação. É. Caiu tudo lá na casa da professora Fernanda, tá, gente? Tá bom. Ô, Paulo, então esse inho seria de proficiência. A professora tá chamando vocês lá no WhatsApp. A internet dela não volta mesmo, ela vai usar o 4G. Tá bom? Eu deixei o link da próxima aula, vai ser o mesmo link para as duas últimas aulas. Ela tá chamando vocês no WhatsApp. Então pode desligar aqui? Pode. Ok, tia Paula, valeu. Valeu. É nóis, Queiroz.